Na Web Rádio Amparo, Amor Intercessor, com o Padre José Renan. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo, aqui quem está falando é o Padre José Renan. Estamos aqui em mais um programa Amor Intercessor. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha ao nosso encontro, para que, abrindo o nosso coração e os nossos ouvidos, possamos penetrar nos mistérios de Deus, que serão dispensados sobre nós através de inúmeras graças neste dia. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Bem, meus queridos, neste Evangelho de hoje, nós encontramos a seguinte realidade bem própria do tempo da Quaresma, que é a realidade da oração. Às vezes a gente pensa que a oração é um conjunto de fórmulas que a gente vai falando. Não é um conjunto de fórmulas, não é um conjunto de palavras. Até porque a oração nem sequer consiste em palavras. A oração é o encontro com Deus. É Deus que se coloca disponível ao nosso coração, bem próximo e bem íntimo ao nosso coração. E a outra verdade é de que Deus está atento e está disponível. Mas é preciso que o nosso coração o encontre cheio de fé e de perseverança. Para que a oração seja ouvida por Deus, e aí a gente encontre esse bater e a porta se abre, quem procura, encontra, é preciso buscar tudo em Cristo. O coração precisa primeiro ter aquele movimento de querer seguir os passos de Jesus, de imitá-lo. Em outras palavras, a vida de santidade, de conversão. Se isso não acontece por primeiro, dificilmente encontraremos aquelas graças que a gente vem pedindo, porque talvez não estejam de acordo com os desígnios divinos. Não significa que toda oração é ouvida. Nós precisamos saber que, e a palavra de Deus ela vai complementando, vai se unindo e comungando uma com outra. Deus ele rejeita os soberbos. Então, com um coração soberbo, se quer se elevar até Deus e suplicar a Deus, se bem que o soberbo nem sequer suplica, ele exige, como alguns oram por aí, eu determino, eu não sei o quê. Nada disso alcança o coração de Deus. Gritarias, excessos, humildade, reconhecer-se pecador, reconhecer-se miserável. Esse é o primeiro passo para que a oração seja ouvida. Segundo, começar glorificando a Deus, como é o Pai Nosso. O Pai Nosso primeiro é uma glorificação a Deus, reconhecendo a soberania do Senhor, e depois sim começa a fazer os pedidos, do pão, de livrar dos pecados, por exemplo. Só que a gente às vezes já atropela. Então pedir com confiança, sim, com um coração humilde, sabendo que o Senhor ele está atento ao nosso coração. E a humildade daquele que pede, ela derrete o coração de nosso Deus, porque Ele sabe da nossa fragilidade. E Deus nos ama
infinitamente, infinitamente e profundamente. Então, o coração dele se derrete quando se encontra com um coração humilde, quebrantado. Então, Deus realmente atende por causa disso. Ele olha, vê que está sendo suplicado bem e providencia. Então, é preciso que a gente tenha perseverança, porque bater não é uma vez só, não é rezar de forma... não, eu já fiz oração. Não. É constantemente estar elevando ao Senhor aquilo que se deseja alcançar. Pois aquilo que se faz em nome de Jesus com o coração humilde, certamente se alcança. E depois, no final do Evangelho, tem ali uma regra de ouro, de fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Se você quer paz, pois então seja um promotor da paz. Se você quer concórdia, seja então um promotor. Se você deseja felicidade, a mesma coisa. Então, se nós queremos que o nosso entorno, que a gente viva em paz, em felicidade, com concórdia, sem brigas, nós não podemos ser promotores do contrário. Porque a medida é aquilo que nós fizermos. Então, aquilo que a gente quer que os outros nos façam, a gente deve fazer a eles. E quem nos dá essa primeira lição na prática, na resolução, é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele pode exigir todas as coisas, porque ele não se moveu conforme um discurso, ele realizou todas as coisas. Tudo que Jesus fala, ele primeiro fez. Primeiro, porque ele age e fala conforme aquilo que viu do Pai, fazer e falar. E segundo, visivelmente para cada um de nós. Se ele fala de humildade, é porque ele, em sua soberania gloriosa enquanto Deus, se faz humilde, se faz ser humano, desce ao nível do homem, vive uma vida humilde em Nazaré, sendo obediente aos seus pais, tem uma vida de costumes religiosos e social. Então ele pode exigir todas as coisas, porque primeiro ele observou e seguiu humildemente todas elas. Então, ele é a própria aplicação disso, Tudo que quereis que os outros vos façam, Quantos quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, porque Jesus primeiro fez. Então é justo que se faça para com Jesus aquilo que ele tanto deseja, porque ele realizou primeiro todas as coisas. Agora a gente vai dar uma pausa, tá? Vamos para o nosso segundo bloco daqui a pouquinho. Não saia daí. Se você chegou agora, eu sou o Padre José Renan e no próximo bloco, depois do nosso intervalo, vamos fazer uma brevíssima catequese sobre São José. Não saia daí não, que a gente volta já já. Sigo caminhando ao teu lado porque deste modo meu viver ganha uma força, confiança e sim serenidade em minha alma. Feliz, consagrado estou, porque sem você caminhar seria difícil, sei. Por favor, não me abandone se eu cair, pois posso vacilar. Tenho mãe, seu nome é Maria. Filho sou de uma rainha. Sempre precisei de ti e hoje mais que nunca de tuas mãos não vou soltar. Ao teu lado eu quero estar. Me enche de amor. Sigo caminhando ao teu lado porque deste modo o meu viver ganha uma força, confiança e sim serenidade em minha alma. Feliz, consagrado estou, porque sem você caminhar seria difícil, sei. Por favor, não me abandone se eu cair, pois posso vacilar. Tenho mãe, seu
mais que nunca. Seu doce olhar me enche de amor. Estamos de volta com o nosso programa Amor Intercessor, que é o Padre José Renan. Caso você tenha chegado agora, vamos fazer uma brevíssima catequese sobre São José, pois que na próxima quarta-feira já será a sua grande solenidade, a única solenidade de São José, onde ele está em destaque em todo o nosso ano litúrgico. São José, esposo de Maria e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já para adiantar, já que no nosso próximo encontro já será um dia após essa grande solenidade deste grandioso santo, gostaria de falar um pouquinho da paternidade que São José realizou sobre Jesus. É muito comum a gente falar que São José e ouvir também é pai adotivo. Só que esse termo adotivo, ele não explicita toda a paternidade que São José exerceu, pois adoção é tomar como seu um filho gerado por outro. Jesus não é um filho gerado por outro, num outro casamento. Não é. Jesus é verdadeiramente o Filho eterno do Pai, que por uma ação do Espírito Santo e virginalmente, ele se faz homem no seio imaculado de Nossa Senhora. Então, o único casamento que teve como fruto Jesus foi o de Maria com José, pois que Maria já estava casada com José quando ela ficou grávida, por ação do Espírito Santo. Então, falar que São José é pai adotivo, fica parecendo que Jesus é filho de Maria com um outro homem, quando na verdade não. Não é fruto de homem o nascimento de Jesus, é por obra do Espírito Santo, certo? Então a gente já percebe que esse termo adotivo, ele não explicita tudo. A gente entende, mas não explicita tudo. Seria até mais perfeito dizer que São José é pai adotado, pois Jesus, sendo Deus, é o único que escolheu seu pai e sua mãe. Então José seria aí o pai adotado, porque recebeu desde o seu nascimento as graças necessárias para que ele cumprisse a sua missão. Assim como Maria também é imaculada porque seria a mãe de Deus. É cheia de graça porque seria a mãe de Deus. Então a missão principal da Virgem Santíssima é ser a mãe de Deus. E por causa disso recebe todas as graças. Então desse modo a adoção ela é mais colocada no sentido daquilo que Deus fez com São José e a Virgem Maria, do que propriamente como se tivesse sido uma ação primeiro deles. E no caso especial aqui de São José. Um outro termo, existem tantos outros termos para falar da paternidade que São José exerceu sobre Jesus. E tem pai nutrício, pai putativo, pai legal. Todos esses mostram um aspecto que São José realizou, pai nutrício, porque ele nutriu de fato Jesus, fez as vezes de pai, e aí alimentou, vestiu, educou, tudo isso compreende. Pai legal é porque ele é a figura da realização da lei mosaica, de todos os preceitos descritos pela lei, daquilo que um pai precisaria fazer, a circuncisão, a educação e tantas outras coisas. Então, São José é a figura do cumprimento daquilo que se está em João capítulo 1, versículo 14. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o Verbo encarnado, ele entra na história não de forma estranha, mas dentro de um seio familiar. A figura do pai na cultura judaica é muito importante, que é ele que passa justamente a ligação com o povo, tanto que a genealogia é contada pelo pai. Então esse pai legal é que passa os direitos, as prerrogativas sociais e judaicas para o filho. Então São José ele teve essa importância na vida de Jesus. Jesus não é um bastardo, não é um estranho, ele está inserido num povo. Ele faz parte justamente da estirpe de Davi, legitimamente. Não é uma coisa inventada. De forma legítima ele faz parte. Pai putativo é o que está no Evangelho de Lucas, pouquinho antes de começar a narração da sua vida pública, que vai dizer assim:
Quando Jesus começou a sua vida pública, ele tinha por volta dos seus 30 anos e era tido por filho de José. Então, putativo significa conforme a opinião pública, né? Então, todos eram da opinião que Jesus, de fato, era filho legítimo de José, porque eles não sabiam a origem de Jesus, né? Ninguém sabia. Basta resgatar aí na memória que quem foi ver foram os pastores, alguns, mas ninguém do todo, né? Ninguém sabia. E lembrando que Jesus ele nasceu em Belém, ele não estava em Nazaré. Então, a comunicação ia ficar muito difusa nesse sentido. Então, a opinião pública era de que Jesus fosse, de fato, filho de José. Nós conhecemos agora o mistério, graças a Deus. Tá? Nós sabemos a origem de Jesus, que não foi como a origem de todos os homens, mas o povo de sua época não sabia. Tá? Então, putativo significa isto. Quase não se utiliza mais esse termo, mas conforme a opinião pública, o que também é frágil. O legal, o nutrício e o putativo são muito frágeis a gente pensar nesse termo que seria o resumo da paternidade, né? Porque tudo é de acordo com um aspecto da vida. Putativo fica parecendo que é um teatro, se nós levarmos num todo, né? Dentro da Sagrada Família, intramuros, vai ficar parecendo, não, nós sabemos que você não é meu pai, né? Mas aí para fora vive-se de aparência. Não se vivia de aparência. Então esse termo, conforme a opinião pública, ele não se aplica de um todo, mas sim só por um aspecto. Nutrício, porque ser pai é muito mais do que dar de comer e de vestir. E legal, ser pai é muito mais do que exercer uma autoridade. A autoridade é o que vem de fora para dentro. É preciso ter uma ligação mais interior. Por isso, um termo que se aproxima mais do mistério da paternidade seria paternidade virginal, que abarca todas as coisas e ainda aponta para a origem dessa paternidade. Então, São José é o pai virginal de Jesus, pois que no seu coração só tinha o desejo de servir a Deus. Então, ele exerce todas as coisas, pois que o seu coração foi plasmado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fez Maria virgem ser mãe, foi o mesmo que fez José virgem ser pai. Então, a autoridade que ele exerce está nessa comunhão de amor. E o é próprio do virgem, como vai dizer São Paulo, que ele vive em função das coisas de Deus. Então, o coração de São José estava totalmente atento e envolvido nessa missão de governo, mas também de uma profunda relação. Todos os outros termos parecem só apontar para fora, mas o termo pai virginal aponta para aquilo que ele realizou fora, no caso o termo pai, mas o virginal para algo que acontecia dentro do relacionamento próprio entre Jesus e São José. Espero que você tenha gostado dessa catequese e que no próximo encontro possamos estar todos juntos, se Deus quiser. Vou deixar agora a bênção de Deus sobre você, para que ao longo dessa semana e também no dia de São José, você possa receber inúmeras graças a fim de que você cresça nessa quaresma em santidade. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, dos vossos santos anjos da guarda, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa Amor Intercessor, se Deus quiser. Amor Intercessor, com o Padre José Renan.